Fala, galera do Chaves da Aprovação. Vou começar mais um podcast, episódio 2 do podcast Missão Cumprida. Esse podcast a gente conversa com a galera que acompanha o meu conteúdo e o conteúdo foi essencial para a sua aprovação e por isso que a missão foi cumprida. Hoje eu estou recebendo aqui Rodrigo Carvalho. Cara, seja bem-vindo, muito obrigado pela disponibilidade aí, valeu? Da hora, João. Para mim que é uma honra estar aqui. Massa. Vou começar com uma pergunta assim bem direta. Missão cumprida? Sim, graças a Deus. Missão cumprida. Missão cumprida. E vamos falar um pouco mais desse caminho até chegar, né, no cumprimento da missão, porque muita gente acha que vai ser mais fácil do que realmente é, outros acham que vai ser mais difícil ou quase impossível e também não é assim. Cada um tem um caminho, né? Eu queria saber hoje o teu caminho, Rodrigo. Primeiro de tudo, Beleza. cara, qual a sua idade? Eu tenho 23 anos, João. Tenho 23 23 anos. anos, eu sou de Caxias, Maranhão, daqui Caxias, do cidade de Nordeste. Caxias de Maranhão, ó, cara. E, Eu já trabalhei muito aí no Maranhão, cara. Muito aí no Maranhão. Caxias eu nunca fui, não. Fica o quê? Pelo interior? Como é que é? no interior, é bem pertinho de Teresina, mais ou menos uns 80 Nossa, quilômetros de Teresina, Piauí, legal, legal, legal. a capital do E Piauí. me fala um pouco assim do teu início, assim, Rodrigão. Você fez curso preparatório, cara? Sim, online. João, na verdade, eu comecei a estudar para concurso pela necessidade, né? Perfeito. Estava passando por problemas financeiros familiares. Aí eu comecei a estudar para concurso aqui do meu estado mesmo, né? Uhum. Nada relacionado à polícia. Aí eu fiz o concurso, o primeiro concurso que eu fiz foi o assistente de trânsito daqui do Detran, do Maranhão. E graças a Deus Aham. eu fui aprovado e deu um start, né? Abriu Legal. portas para eu entender que realmente essa parada funciona. Aham. Aí eu comecei a cursar engenharia civil. E aí, quando eu entrei no Detran, eu parei de estudar, né? Parei mais ou menos um ano e pouco, que Uhum. aí eu tinha boas perspectivas lá na engenharia, estava gostando muito da área. Aí foi Legal. na época também que eu comecei a servir o Exército, e aí eu me apaixonei pela polícia. Então, essa Vi sua que, primeira aprovação foi muito novo ainda, né, cara? sim, eu tinha uns 18 anos, 18 18 anos. anos, eu Cara, estudei parabéns. especificamente, aí deu certo. E aí, essa tua primeira aprovação te deu um oxigênio para você reinvestir em você, na engenharia. Eu acredito que tenha sido isso. Foi, na hora que eu já, na verdade, eu já estava fazendo engenharia, eu saí da faculdade, saí do ensino médio, e aquela cultura, né, que o cara tem que sair e já ingressar na universidade, na Faculdade. faculdade, para poder dar algum fruto, né, para os nossos Exato. pais, algum apoio. E aí, quando entrei na faculdade, gostei muito da área, e no meio da faculdade eu senti a necessidade de ter um emprego, e aí eu comecei a Uhum. estudar, e Deus me abençoou com a aprovação, e lá foi onde comecei a abrir, só que até então eu ainda não estudava para a polícia, né? Aham. Para a polícia depois de uns um ano e meio do intervalo, né? Da aprovação do concurso Entendi. daqui para lá. Você foi aprovado, aí deu aquele período de descompressão ali, curtiu um pouco a tua E, aprovação, né? Saiu do sufoco, e aí surgiu a é, polícia. Como é que surgiu a polícia, cara? a polícia, como eu falei anteriormente, foi no tiro de guerra. Eu servi o exército aqui com 18 anos, Aham. e aí os meus instrutores, vou até deixar aqui o nome dele, Subtenente Franklin, Subtenente Bacelar, Abraço homens pro íntegros, Franklin e pro Bacelar aí. que eu percebi que realmente lá o Brasil tem jeito, né? Que Se botar as legal. pessoas certas nos locais, e aí Aham. eu quis não só mais ficar como telespectador, né? Eu queria dar um jeito de entrar e também dar minha contribuição de forma mais ativa. E Protagonizar aí, mesmo ali a mudança. isso. Aí eu comecei a estudar para a carreira policial, né? Comprei um Uhum. cursinho, na verdade eu tinha uma certa base, né? Porque eu já vim de um Uhum. concurso, mas como eu passei um tempo sem estudar, tudo do zero. Entendi. Recomecei, aí comprei um cursinho e comecei a estudar. Aí as primeiras porradas foram no DEPEN, PF, PRF, né? Ah, E o então você já engraçado, tomou 3 lapadas aí. de uma vez, aí o engraçado foi porque eu sempre escutava, né? Os caras dizendo, não, tem que pegar porrada para poder ter aprovação e tal.
Aí meu foco é PF, né? Quero ser Aham. PF e eu serei, fé em Deus. Ainda E é o aí, foco, né? sim, ainda é o foco. Aí eu fiz a PRF, né? Aí perdi. Só que eu perdi, assim, andei perto, né? Fui 60 e Legal. pouco, mais ou menos esse, para o primeiro concurso que eu fiz para a carreira policial. Uhum. Aí, rapaz, eu já tomei a porrada. Então, já estou preparado para passar, né? Na minha imaturidade. Uhum. Aí, comecei a estudar para a PF. Aí, eu me dediquei 100%. Estava na pandemia, na folga Uhum. do serviço, da faculdade, e arrochei. Me dediquei muito. Estudava, em média, umas 6 a 8 horas por Ah, eu ia te dia. perguntar isso. Então você estudava bastante, cara. 6, 8 Sim, horas é sim. puxado. É, 6 a 8 horas, mais ou menos. E aí, eu percebia que eu estava no caminho certo, né? Aham. Estava pensando que estava no caminho certo. E você Aí, conciliava o estudo com o trabalho, ô, Rodrigo, ou não? sim. Sempre Eu conciliando. estudava, sim, de 8 às 2 horas eu trabalho, aí eu estudava à tarde e à noite. Perfeito. Legal. Aí comecei a peguei a porrada da PF. Aí é que eu senti que era porrada mesmo, né? Que o Aham. cara já estava me dedicando especificamente para aquele concurso. E aí não deu certo, aí deu aquele baque e tal. Aí eu comecei a me reorganizar, né? Aí eu, não, cara, isso faz parte. E aí comecei a estudar, aí reprovei no DEPEN, aí comecei a fazer concursos da Polícia Estaduais, né? Aham. Polícia Civil do Ceará, reprovei. Só que, tanto no cargo de agente como escrivão, a Polícia Civil de Alagoas, aí veio a primeira aprovação, que foi a PM Massa. Alagoas. E nesse Aham. interstício aí que entra você, né? Que eu Aham. comecei a acompanhar, aí eu mostrava para meus pais, né? Mostrava, rapaz, ó, o cara que foi PF, PRF e agora passou para juiz, e ele, Aham. na maior boa vontade, começa a ajudar a gente aqui, sem estar precisando de nada, Que sem massa. nada em troco e tal. Aham. Aí eu comecei, aí eu, rapaz, se deu certo para ele, então vai dar certo para mim também, né? Aí eu Perfeito. comecei utilizando as técnicas simples, que é o que Aham. você prega, né? Toda vez quando você fala. A primeira técnica que eu passei a utilizar, que eu aprendi contigo, foi a revisão de 24 horas, que eu Massa. estava Importantíssimo. desorganizado, e aí eu estudava naquela paranoia, né, de, rapaz, eu tenho que aprender isso aqui de qualquer outra forma, porque eu não vou ver isso e eu posso ver isso quando eu for fazer a prova, e eu não saber, não lembrar. E aí, Aham. hoje, quando eu comecei a revisar, já deu aquela tranquilidade, né? Dá uma Comecei, melhorada, não, né? sim, rapaz, daqui a 24 horas eu vou rever esse assunto. E aí, João, os resultados começaram a vir, né? Primeiro Aham. a técnica foi essa que eu comecei a aplicar, depois a do estudo ativo, que é começar Massa. a ensinar para ti mesmo um assunto que aí fica mais gravado e eu percebi grande diferença nisso. Aí É. eu comecei, o primeiro concurso que eu fui aprovado para a polícia foi para a PM Alagoas. Eu Aí lembro que você foi mandou aquela felicidade. mensagem para mim, eu acho. Pô, João, passei na Eu primeira vez. mandei, Cara, parabéns, irmão. passei. Massa. Totalmente assim. Aí veio o concurso foi anulado. Aham. Aí eu fiquei naquela, rapaz, só que já comecei a estudar para fazer de novo, porque eu sabia que se fosse para ser, seria, né? É Aí o isso. concurso foi retomado, aí na minha dedicação de estudos para a PM Alagoas, eu fiz PM Piauí, que é bem pertinho do meu estado. Aí eu também fui aprovado. Aprovado. Caramba, é uma felicidade muito grande, porque que não eu estava te falando no Instagram, né? Aham. No início eu pensei que eu não ia ser aprovado em nenhum. Aí, E, tá na vendo? verdade, eu já fui aprovado em mais de um, e aí já tenho a possibilidade de escolher, né? Para a glória de Deus. Massa. Pô, para honra e glória dele, claro, com certeza. Mas você Verdade. também não parou aí na PM Piauí, né? Sim, eu continuei estudando, aí eu fiz PC Paraíba. Rapaz, na verdade, eu já rodei o Nordeste todo aqui Tudo, né? para fazer concurso, né? Aham. Aí eu fui aprovado na Polícia Civil da Paraíba. Saiu o resultado hoje da discursiva e, graças a Deus, eu estou nas vagas. Que massa, cara. Então, assim, foram três na sequência, né, Rodrigo? Sim, Três sim. na sequência. E vem cá, eu preciso te perguntar. É, você começou a acompanhar o meu conteúdo antes dessas aprovações ou você já estava embalado nas aprovações?
Não, não. Na verdade, assim, eu não te conhecia, né? Eu comecei a estudar e aí veio. Eu Uhum. comecei a estudar e tal, e reprovando, né? Fui reprovando, aí nesse interstício te conheci, né? Só que eu já tinha uma bagagem, uma certa Tá. bagagem, justamente das reprovações, né? Uhum. Aí eu te conheci, um amigo meu te indicou, eu comecei a te acompanhar lá no Diário da Honra, e aí eu comecei a usar nos meus estudos suas técnicas, né? Que você estava passando lá. Foi a E que nem eu revisão, estava né? falando. Sim, a revisão e a estudativa, né? Uhum. E aí, antes eu já estava procurando, porque eu só estava reprovando, e o cara tem alguma coisa errada. Aí eu acompanhava outros, estava tentando acompanhar, os caras, não, tem que planilha e tal, essas coisas. Aí eu fiquei, às vezes, me fazia era me confundir mais ainda, né? Aí, Exato, rapaz, exato. tem que continuar procurando, até que encontrei, comecei a aplicar e deu certo. Que As minhas legal, cara. aprovações vieram depois da aplicação das técnicas que eu aprendi lá no grupo Legal. do Legal, legal. Assim, é claro que o teu esforço foi quem construiu as tuas aprovações. Isso eu não Sim, tenho sim, dúvida nenhuma, porque, assim, eu não faço um milagre, né? Eu simplesmente, assim, passo coisas simples que eu aprendi fazendo na prática, quebrando a cara, né? Então, assim, o esforço, o mérito é todo seu de ter conquistado tudo isso aí, cara. Eu tenho certeza que mesmo sem o meu conteúdo, você insistindo, você passaria. Eu sempre falo isso, eu sim. não sou indispensável para ninguém, mas eu acho que assim, que realmente tem coisas que são alguns cliques que a gente dá que Encurta o caminho, né? vira o jogo, né? Acelera a coisa. Você fala assim, caramba, isso aqui realmente deu uma adiantada, né? Então, que bom ver que deu certo para você, cara. Deu certo. Qual era a E sua aí, maior vai. dificuldade? Pode falar, pode falar. É interessante porque sempre a gente tem aquela síndrome de vira-lata, né? Quando eu passei na PM Alagoas, eu conferi lá o gabarito, aí eu tinha feito uma boa pontuação. Eu, caramba, se eu fiz essa pontuação, então a galera todinha fez lá em cima. Acho que eu não fiquei nas vagas. É, Aí o cara fica aí até quando dá certo, né? uhum, E aí, o cara vê que o esforço, a dedicação vale a pena, né? Todas as vale. horas dedicadas às abnegações, né, que a gente tem que Uhum. fazer. E agora, Rodrigo, com a tua experiência já com essas aprovações, você mudou um pouco já essa síndrome de vira-lata? Ah, mais ou menos. Mais ou Ou a menos. PC Paraíba, por exemplo. Eu fui fazer a prova, né? Aí, quando eu comecei a fazer a prova lá, eu sentei, né? Aí o cara, isso aqui tá o que eu estudei. Eu comecei a fazer a redação, também fiz. Aí, quando eu falei para minha namorada, né? Rapaz, eu posso até não passar nessa prova, mas eu ando perto. Fui Aí bem. saiu o gabarito. Aí eu comecei a corrigir. Aí eu Uhum. não, vou logo pela que eu mais gosto, né? Que é contabilidade. Aí eu comecei a corrigir aí errado, errado, errado. Aí eu não, eu vou aqui para as básicas. Aí eu fui para as básicas, certo, certo, aí eu errado, errado. Aí eu, na mesma hora, eu parei de corrigir, né? Terminei de corrigir porque eu não, errei várias questões, então são Não vai dar poucas mais. vagas, não vai dar mais. Aí eu deixei, não, vou continuar estudando e focar nesses que eu já obtive a aprovação, né? Claro. Tentar segurar eles. Tem várias etapas. E aí eu tava lá em Alagoas, no segundo dia do TAF, lá da PM. Aí minha Uhum. namorada liga, pai, tu foi aprovado. Aí Que eu em massa. qual? Ela na PC Paraíba. Eu, não, tem alguma coisa errada. Aí, porque eu errei muitas questões, aí eu fui corrigir a prova, continuei com os mesmos erros. Uhum. Aí quando saiu o gabarito final, que eu fui analisar, que eu tinha deixado de mão, estava focando só nas Entendi. outras etapas do concurso, né? Foram 11 questões anuladas. Aí. Dessas 11 questões, duas das básicas e 9 das específicas. Você Eu tinha tinha errado errado quase tudo. todas, Aí, tá vendo? só tinha acertado um. Aí minha nota foi lá para cima. Aí eu agradeci a Massa. Deus demais e vi Que que massa. realmente a ajuda dele fez toda a Com diferença. certeza, com certeza. Assim, o que que eu penso? A pessoa pode falar, isso aí é sorte e tal. Cara, primeiro que assim, eu já vi que você não acredita em sorte, né? O acaso não existe, Sim, existe sim. a vontade do Criador. Eu também tenho essa perspectiva, mas tem gente que acredita que pode ser sorte.
Só que, ainda que a pessoa acredite assim, na sorte, no acaso, você tem que se apresentar para isso acontecer também, né? Então, a pessoa que Sim. está ali muito fechada, estudando e com medo de jogar, de ir para o campo de batalha, de fazer os concursos, esperando ficar pronto, né? Esperando o concurso que ela quer, isso não vai acontecer, não vai dar chance de acontecer, né? Então, você tem que estar lutando no campo de batalha para você poder ter o privilégio de ser beneficiado aí pelo teu esforço. Porque, assim, não foi de graça, né? Não foi, assim, uma Sim. sorte, né? E até porque, por exemplo, se a gente analisar, as questões foram anuladas. Então, elas tinham deficiências ali, né, que impossibilitavam o resultado, né, a avaliação correta ali do candidato. E você, como estava muito bem preparado, sentiu essa dificuldade, tanto é que você errou todas as que foram anuladas. Então, assim, mais do que Sim. justificada a anulação, né? Eu penso dessa forma. É verdade. Então, tal que tinha questões muito ambíguas, né? Aí o Então, cara olhava para duas alternativas, essa ou essa, falar a mesma coisa, aí o cara chutava. E exato. era 5 alternativas, né? E Aham, nesses chutes errei a maioria, mas graças a Deus foram anuladas, foi justo, né? Por sim. conta dessas ambiguidades. E aí eu tô aí desfrutando dessa felicidade. Legal, legal. E outra coisa também, cara, o Sol nasce redondo para todo mundo. Então, assim, anularam 11 questões para você na tua prova, mas anularam também na prova de todo mundo, né? Então, Verdade. assim, anulou para todo mundo, tá todo mundo igual, e concorrem os É, melhores. Então, assim, não tem esse negócio de sorte. Realmente, o jogo é justo, né? O jogo é jogado. verdade. Que massa, que massa. Então, assim, Aí, João, pode só falar, pode um falar. parênteses aqui, né? Tem essa questão também das dicas de estudo, também algo muito importante que eu comecei a te acompanhar e percebi e estou tentando levar para a minha vida foi a tua mentalidade. Legal, cara. Nessa prova da PC Paraíba, eu fiz duas provas, né? De escrivão e agente. Escrivão eu fui classificado, mas não nas vagas, porque eu não estava estudando arquivologia, eu gosto mesmo de agente, tal, um lado operacional. Aham. E aí nós ficamos, eu e minha namorada, ficamos numa universidade lá, né? Uhum. Aí, essa universidade, Unip, aí ela estava muito longe dos locais de comida, essas coisas, né? Aí a Tá. gente fez a prova de manhã e foi fazer a prova à tarde de agente. Aí nós andamos mais ou menos 3 quilômetros no sol quente, no intervalo da prova de escrivão para a De um gente, né? minuto. Chegou Aí nós desgastado de chegamos estar. moídos, tanto na parte da prova quanto na parte física mesmo, Sim, né? física e mentalmente esgotados. Sim. Só que quando eu sentei na prova, cara, eu me preparei para isso, eu estudei. Aí eu sentei na prova, aí o almoço, meu almoço foi uma coxinha com H2O de limão, porque já Uhum. tinha acabado as quentinhas, né? Aí quando eu sentei lá na hora da prova, que eu tive essa mentalidade, cara, isso aqui eu me preparei, eu vou Uhum. aqui até o final, independentemente do cansaço. Foi como se eu tivesse acabado de comer um prato de arroz com feijão e carne e descansado a manhã todinho, É cem por isso. cento Que Comecei massa. a fazer a prova lá, nem me preocupei com cansaço, né? Uhum. E então a mentalidade também que eu comecei a aplicar das operações especiais que eu assisto lá no Diário da Honra, Uhum. fez toda a diferença também Que nessa bom. parte. Cara, essa parte da mentalidade é interessante esse negócio. Por exemplo, é, pô, eu passei na polícia, fui do COT e tudo, e eu já tinha essa mentalidade, né, cara? Eu falo assim, cara, se eu fiz, assim, eu passei por um curso de operações especiais, sentar para estudar é mole, né? Eu estou sentado no ar-condicionado, não tem como reclamar disso aqui, isso aqui é mole, né? Pô, não tem mistério, né? Mas, ainda assim, eu tomei posse no tribunal como analista e comecei a estudar na biblioteca do tribunal. E, pô, cheguei lá, era um outro mundo, assim, de estudo que eu não conhecia, né, cara? É, os boxes de estudo eram todos legais, tinha muita gente estudando, pessoal com suporte de livro, umas coisas assim totalmente preparadas, né? Muitos assessores de desembargadores lá estudando, aquela coisa toda. E eu fiquei encantado com aquele ambiente, sabe? Falei assim, caramba, olha só, cara, quem sou eu aqui no meio dessa galera estudando, né? Galera do direito, todo mundo inteligente pra caramba, e o privilégio de eu estar aqui. E, enfim, não me
assim, eu sabia que eu era capaz, mas eu achava que aquele pessoal ali, assim, tava todo mundo voando. E realmente são pessoas inteligentíssimas, muito estudadas, mas à medida que eu comecei a frequentar a biblioteca, a gente começa a conversar com um, conversar com o outro, né? No intervalo, cruza ali para ir para o banheiro, troca uma ideia e tudo. Eu percebi o quão inseguros a grande maioria era, sabe? E eu, assim, cara, como é que esse cara acha que não vai passar? Pô, o cara trabalha aqui, o cara é assessor do embargador, o cara tem mestrado, não sei o quê, como é que ele não acredita nele? Não é possível, né? E eu comecei a entender que a mentalidade não está ligada necessariamente, muito pelo contrário, à capacidade acadêmica da pessoa, sabe? É questão de a gente acreditar na gente mesmo, não tem, assim, sabe, uma faculdade que vai ensinar o cara a mentalidade. Ou você acredita em você ou você não acredita, cara. E, sabe? E aí eu comecei eu estava animando a galera a estudar. Falei, que isso, cara? Tô inteligente pra caramba, senta aí e tal. Aí o cara passava e vinha falar comigo, pô, João, cara, aquele dia tu me levantou, graças a Deus, eu estava quase para desistir, né? E depois a gente vê que, assim, nós somos todos de carne e osso, cara. Tá todo mundo no mesmo barco, não tem ninguém melhor do que ninguém. Não tem nada que o esforço não supere, sabe? Tem gente que nasceu em condições melhores, né, materiais, né? Tá num ambiente de estudo já, às vezes o pai, a mãe são professores, né? São estudiosos e aprendeu a estudar desde cedo. Tem isso, mas nada que a gente não consiga superar com a nossa dificuldade, com a nossa força de vontade, né, cara? Eu acredito muito nisso. É É isso massa, aí, né? eu também aprendo muito com você sobre isso. É massa. E, cara, assim, tem um lado religioso, eu vi que você é religioso, né? Eu evito falar um pouco disso, mas, assim, não tem como não falar, assim. Eu acredito, Rodrigão, sinceramente, cara, que nós somos criaturas divinas, bicho. Nós somos feitos à imagem e semelhança dele. Cara, não tem nada que a gente não consiga. Não tem como, sabe? Se o mundo quer te convencer de que você não é capaz, de que você é burro, de que você precisa de algum... Cara, a gente não precisa de nada além da nossa força de vontade, né? E, enfim, aí já vai de cada um, né? Mas eu acredito que nossos planos aqui vão correr conforme a vontade dele. Mas eu É acredito muito verdade. nisso, isso me dá muita força, sabe, cara? Às vezes eu me sinto... Para mim também. Porque eu também sou um ser humano, né? Eu me sinto às vezes também, caramba, tá difícil, sabe? Mas, cara, então tá difícil mesmo. Vai dar tudo certo. Ninguém vai me convencer que eu não vou conseguir, entendeu? É E isso assim, aí. vai, cara. Que massa. Rodrigão, qual foi a tua maior dificuldade, cara? O que você enfrentou na tua jornada? João, na verdade, a minha maior dificuldade foi a questão do direito. E direito, porque eu nunca sou da área de exatas, né? Eu sou formado em engenharia civil, nem falei no começo. Então, Uhum. eu tive uma certa dificuldade, assim, de leitura. Eu nunca gostei de ler. E essa falta de leitura também me prejudicou muito na redação, né? Entendi. Porque eu não era... Então, tão tal, João, que era uma das... Quando eu comecei a desenrolar o direito, aí passou a ser a redação, né? Uma das Uhum. maiores dificuldades. E aí eu sentava para fazer redação e não saía, caramba. Aí tentava de novo, pesquisava, eu acabava de pesquisar o tema aqui, treinando redação e não saía, caramba. Aí eu comecei a copiar redações. Simplesmente eu pegava a redação, não saía. Aí eu comecei a copiar a redação, até que com o passar do tempo eu comecei a desenvolver, né? Nos simulados, eu fazia em 2 horas e meia uma redação. Uhum. Só que eu sabia que eu precisava diminuir esse tempo, porque eu Claro. na hora da prova lá, ia ficar pouco tempo para a parte objetiva, né? Uhum. Então, acredito que minha maior dificuldade foi a parte discursiva. Legal. Na verdade, é a parte discursiva, a Nossa. redação. E você enfrentou de frente essa tua dificuldade, né? Não ficou acochambrando e foi Sim, suprir essa deficiência, né? Na com brabeza ali. certeza. É, É isso. Redação, cara, redação se aprende fazendo. Não tem jeito, é que nem questão dissertativa de concurso também. Às vezes a pessoa está estudando ali para uma segunda fase de carreira jurídica, aí ela lê a questão, isso aqui eu sei, aí nem bota no papel, tá errado, tem que botar no papel, tem que escrever, cara. E foi fantástico essa tua sacada, né? Você não conseguia escrever, então você começou a copiar, né? é isso aí.
É isso, é isso. E isso vai entrando, né, na nossa memória. É repetição com correção até a exaustão leva à perfeição. É Leva o a método perfeição. jesuítico, né? Que massa, cara, que massa. É, beleza, eu ia te perguntar o que que mudou, né, no teu estudo com o meu conteúdo, mas você já falou, né, a parte das Sim, revisões, né, e da leitura ativa ali, estimativo. né, da Sim, validação. Você sentiu mesmo a diferença ali, deu para... senti. Senti, porque, na verdade, não é nenhuma demagogia, não, porque não tem necessidade disso, né? Uhum. Mas quando eu comecei a aplicar, tão tal que eu falo para todos os meus amigos que estudam comigo, né? Que é Massa. para organizar o material para revisar. Antes eu não tinha esse material, tão tal que eu pegava o caderno e uma matéria que eu revisava, anotava, só que não para revisar, mas para fixar mesmo, né? Entendi. Mas aí depois, quando eu comecei a separar cada disciplina, botando a data para eu ter, não perder aquela, olha, eu estudei isso aqui no dia anterior. Aí quando eu comecei a organizar mais meus estudos, aí eu comecei a perceber a diferença. Que Aí legal. então tal que os resultados começaram a vir depois dessa dessa minha organização, dessas técnicas que eu comecei a Aham. aplicar. Legal, legal, cara. Pô, que legal. E, cara, eu queria já caminhar para o final e pedir para você deixar uma dica para a galera. Se você pudesse dar uma dica para quem está nessa guerra, qual seria, cara? Rapaz, João, não desistir, né? Todo mundo fala isso, mas na prática, assim, é muito difícil de o cara saber consolidar, né? Essas Uhum. reprovações, essas situações, porque como muitas pessoas envolvidas, né? Famílias, amigos. Na época eu tive que me afastar da galera, né? Diminuir a frequência com que eu gostava, fazer sacrifício, como eu gostava muito de jogar bola, eu parei de jogar bola. Aham. E aí, o cara fazendo sacrifícios e estudando e não dando certo, aí vem aquela situação, vontade de desistir e tal. Só que o cara, quando entra numa situação dessa, aí entra a mentalidade, né? Cara, é, agora eu sei o que é porrada mesmo. É Uhum. depois de um ano que o cara estudando, reprovando, estudando, reprovando, e o cara continuando, né? Não é o cara estudar um mês, 2 meses e reprovar aqui no concurso, dizer, não, peguei a porrada já, que nem eu falei, né? Aham. Não, pelo contrário, é a persistência, a quantidade de tempo, a organização e confiar, né? Para que, porque na verdade, quando a gente está estudando, a gente diz, não, confia porque vai dar certo. Deu certo para as outras pessoas, mas na verdade, na prática não funciona assim. É mais O cara difícil. tem que ir mesmo pensando que não vai dar certo naquela situação de, porque o cara sabe que vai dar, só que não sabe a hora, né? O cara Exato. não, vai dar certo algum dia. Se é para botar datas, então que nem aprendi contigo, né? Então vou passar daqui a 20 anos. Vou passar 20 anos estudando e aí nessa data eu vou ter que passar em um concurso, já que Aham. é para botar datas, né? Mas é isso, é não desistir, confiar, É isso. porque dá certo. Deu certo para mim que, como eu falei das minhas dificuldades, né, Aham. redação. E também o que me ajudou muito também, outra dica, é porque na minha casa eu sou um pouco, comecei indisciplinado, né, nessa parte de se dedicar, e aí eu tinha que procurar um meio de suprir essa necessidade, de sentar para estudar, né? Uhum. E aí aqui na minha cidade tem uma cabines, que é até Entendi. uma cabine de estudo Aham. para a Lívia, que é a proprietária de lá, né? Que às vezes, quando tava com o edital aberto aí, pedia para ficar até 11 horas da noite, lá funcionava até 10 horas, ela deixava. Então, Legal. vai meus agradecimentos para ela também, né? Que Que isso me bom, ajudou cara. muito. Que bom. E Esse aí, lance de ter um lugar fora para estudar ajuda mesmo, porque a gente muda o verdade, chip quando chega lá, né? Parece que coisa muda, né? o negócio fica mais profissionalizado, né? O Exato. cara fica mais, não pode tirar a camisa, ficar mais, o cara senta lá, não, aqui tu vai, quando o cara chega lá, o cara já diz pro cérebro, não, aqui tu tem que estudar. Aí o cara Exato. chega, estuda, e aí também Exato. fez uma mão na roda para mim, né? Isso aí. Que bom. Foi uma forma Tá que eu pagando também para aquelas horas ali para estudar, isso também muda o comprometimento, né? já entra outro fator, né? É. E aí foi uma das formas que eu tive, que foi uma solução que eu pensei,
para solucionar essa minha certa indisciplina no estudo de casa, né? Procurar um local fora da minha casa para eu estudar. Massa, fica a dica para a galera. Isso. Rodrigão, eu queria abrir o espaço para, de repente, você quer fazer algum agradecimento, quer dar algum recado, para você ficar à Sim. vontade aí e usar o espaço, cara. Sim, João, na verdade, eu quero agradecer primeiramente a Deus, né? Porque eu sei que tudo isso que está acontecendo na minha vida é por conta que Ele está permitindo, né? E está me proporcionando. Até minha vontade, que às vezes quando o cara tá um dia ruim e tal, o cara vai, ora, e ele vai lá, a gente sente a diferença quando a gente se aproxima dele, né? Também a minha família. Eu sou de uma classe média baixa, né? Só que eu sempre estudei em escola particular. No início, é, uma das melhores escolas daqui de Caxias, né? Uhum. Só que meu pai, na cara dura, foi lá e pediu meia bolsa lá para a diretora, né? E a outra meia bolsa ele não tinha condição de pagar, né? Então ele era mototáxi. Aí Uhum. ele pagava a outra metade da bolsa com as corridas de mototáxi. E aí eu tive graças a esse esforço dele, a essa importância que ele deu para os meus estudos, eu tive uma base muito boa. Que Tive bom. uma base assim excelente. E já deixar meus agradecimentos aqui para o meu pai, para minha mãe, que sempre esteve comigo, sempre me apoiou. Que Minha benção. mãe, no começo, não queria muito aceitar que eu queria ser polícia por conta da preocupação. Totalmente entendível, né? Eu sei como é que é Mas isso. depois ela percebeu que era sonho e aí tá só ora muito por mim, né? E Uhum. faz a diferença muito. Que bom. Também a minha namorada, que a gente estuda junto, né? E a gente começou a estudar para concurso juntos e tal, aí um ajudando o outro e tal, e aí ela sempre me apoiando, me incentivando e eu fazendo a mesma coisa para ela. E você também, porque como eu falei no início, né? Eu seria aprovado, ou mais cedo ou mais tarde eu seria aprovado. Uhum. Só que graças à tua disponibilidade, à tua dedicação, é, tua, tua forma como tu se dedica, tu procura, Obrigado, estudou cara. para repassar de forma mais simples para a gente lá no Telegram. Eu tenho a certeza absoluta que essa situação encurtou o meu caminho até a minha aprovação. Então, deixo aqui meus agradecimentos a ti. Encorajo, como eu encorajo todo mundo aqui perto de mim, né? Já mostrei teus vídeos para os meus pais, para minha Uhum. namorada, meus amigos, porque eu sei que realmente fez a diferença. E se fez a diferença na minha vida, eu acredito que também fará diferença na vida das pessoas mais próximas a mim e da galera que seguir, se dedicar, se esforçar, que dá certo. Vai sim, cara. Eu que tenho que te agradecer. Primeiro, te elogiar. Pô, já vi que, cara, você é um cara de ouro, desde cedo dando retorno, né? Reconhecendo o esforço do teu pai. Não perdeu tempo, né? 18 anos já estava sendo aprovado. E agradecer, cara, a tua disponibilidade de conversar. Eu tenho certeza que você sabe a dimensão que isso pode tomar. Outras pessoas vão se inspirar muito em Sim, você. Assim como você se inspirou lá no Diário da Honra, no pessoal que vai com lá, certeza. muitos vão se inspirar em você. E eu já deixo aqui meus agradecimentos pela tua disponibilidade e, como sempre, cara, estou à disposição, né? Agora mais ainda, né? Porque, cara, a gente tem uma afinidade, a gente já trocou várias ideias ali no Insta, né, É, cara? Então, assim, a gente tem uma afinidade muito boa e eu tenho certeza que teu futuro é grandioso, meu irmão. Não amém. por você mesmo, cara, por você é um cara de ouro mesmo. Sim, sim. E Beleza? como Deus faz as coisas, né, João? Porque eu falava para minha namorada, cara, eu vou pro pote, você inspirar nos antigões aí, tentar chegar, copiar o caminho que eles trilharam aí, tentar dar continuidade. Esse cara, e um dia eu estarei lá no Diário da Honra também, Vai. dando uma entrevista lá, né? E Deus me proporcionou, apesar de não ser ainda atingir, né? Mas aquilo que você sempre Ainda. fala, né? Que a gente tem que é, comemorar nossas vitórias, né? E as minhas vitórias sempre dedico a Deus e sempre vou comemorar e tal, porque é passo a passo, né? É uma escada até chegar lá. É isso. Um É isso elefante aí. gigante a gente come de pedacinho em pedacinho. Então, é uma coisa de cada Verdade. vez. E eu faço questão de estar na tua formatura lá do COT,
Mas não só na formatura, não, na Amém. inaugural também. Tá bom? Que eu vou cobrar. Pode deixar. É Beleza, isso aí. Rodrigão? Muito Na obrigado, hora. cara. Boa noite aí, tudo de bom. Deus abençoe tua Boa família. noite, irmão. E aí, você curtiu o podcast hoje? Gostou da história do Rodrigo? Não é fácil, né? Concurso público, às vezes a gente está batendo na trave várias vezes, e às vezes um detalhezinho faz toda a diferença, e a gente consegue ganhar muito tempo só com um detalhe. E se você está passando por isso também, já bateu na trave várias vezes e acha que falta alguma coisa para você conseguir performar e atingir a nota necessária, eu vou te convidar agora para se inscrever na aula das chaves. Vai ser um evento online 100% gratuito, que vai ser realizado dia 28 de abril, uma quinta-feira, às 21 horas da noite. Lá eu vou te ensinar como você faz para vencer esse último obstáculo que está impedindo a sua aprovação. Então, ou clica no link que vai aparecer aqui no vídeo, ou clica no link que está na descrição ou afixado no primeiro comentário e se inscreva na aula das chaves. Eu te vejo lá.